Olá, pessoal! Hoje vamos iniciar nossa segunda aula a respeito do tema inquérito policial. E para dar continuidade a tudo que vimos na aula passada, hoje retomamos a partir da natureza jurídica do IP. E qual a natureza jurídica? Trata-se de um procedimento administrativo pré-processual. E por que pré-processual? Simplesmente pelo fato dele não resultar em imposição direta de nenhuma sanção. Ao IP não se aplica o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que diz que aos acusados em geral é garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. E qual a razão disso? Justamente porque no IP não há ainda acusado, tampouco processo. O inquérito não tem a finalidade punitiva. Disso decorre o fato de que eventual vício realizado no decorrer do inquérito policial não irá macular a ação penal. Trata-se apenas de um procedimento. Mas então, diante de eventual vício no inquérito, qual a consequência disso? A consequência serão meras irregularidades. As irregularidades não têm o condão de gerar nulidade no processo criminal que será futuramente instaurado. Mas existe uma exceção. É no caso das provas ilícitas. Produzida uma prova ilícita na fase inquisitorial, isso sim terá o condão de macular a futura ação penal. Não se tratará apenas de uma irregularidade, mas sim de um caso de nulidade. Se o delegado proibir o advogado do indiciado de acompanhar o inquérito policial, por exemplo, de acompanhar o interrogatório que foi realizado no curso do inquérito policial, isso não irá contaminar a futura ação. É apenas uma irregularidade. Mas, retomando, a prova produzida no inquérito de forma viciada não apresenta nenhum valor jurídico. Essa prova deverá ser desentranhada do processo, não podendo ser utilizada, nem sobre ela recair qualquer juízo de valor do magistrado. E qual a finalidade dessas investigações? A finalidade do inquérito é a colheita de elementos de informação quanto à autoria e à materialidade do delito. Isto é, a finalidade é apurar a existência da infração penal. E o que se tem aqui é a exigência de que a materialidade tem que estar provada. Mas em relação à autoria, não há necessidade de prova concreta, mas sim meros indícios, porque a prova da autoria delitiva, se realmente determinada pessoa foi o autor daquele crime, será descoberta no decorrer da própria ação penal, não tendo o inquérito policial essa exigência. E por que é imprescindível que a autoridade policial colha tais elementos de informação? Porque é necessário que o titular da ação penal disponha de elementos que autorizem a sua promoção. E quais são os elementos da ação penal? A possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir, a legitimidade e a justa causa. Se não há infração, não há inquérito policial. Caso contrário, será possível a impetração de habeas corpus por ausência de justa causa. Nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. O que significa o termo exclusivamente que aparece neste artigo? Significa que elementos informativos isoladamente considerados não podem fundamentar uma decisão, porém não devem ser desprezados, podendo se somar à prova produzida em juízo para a formação da convicção do magistrado. Isso significa dizer que o juiz pode fundamentar sua decisão nos elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial de maneira complementar, ou seja, a complementar as provas produzidas em juízo sobre o crivo do contraditório. Outra consideração relevante é em relação ao valor probatório do inquérito. Ou seja, os elementos de informação produzidos no inquérito possuem valor probatório? Não há dúvida de que, para o início da ação penal, os elementos de informação reunidos durante o inquérito são fundamentais para o recebimento da ação penal.
Em relação à futura e eventual condenação, há uma corrente minoritária que diz que os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial não têm nenhum valor probatório em juízo, justamente pelo fato de terem sido produzidos sem a observância do contraditório da ampla defesa, servindo apenas para a propositura da ação penal. Todavia, não é essa corrente que prevalece. A corrente majoritária diz que os elementos de informação colhidos no âmbito do inquérito possuem valor relativo, podendo sim até embasar a condenação, desde que estejam em harmonia com as provas produzidas em juízo. É o caráter de complementariedade que eu disse anteriormente. O juiz deve utilizar como fundamento os elementos de informação e também as provas produzidas em juízo. Elas devem estar correlacionadas, em sintonia, em harmonia. Se só há elementos de informação, ou seja, se não há prova produzida sobre o crivo do contraditório, o juiz deve absolver o réu justamente por ausência de provas. E qual a distinção entre elementos de informação e provas? Os elementos são aqueles escolhidos e produzidos na fase investigatória, e não há uma obrigatoriedade de observância do contraditório da ampla defesa, justamente pelo fato de, nessa fase pré-processual, ainda não haver acusado, tampouco processo. Aqui, o papel do juiz é atuar quando necessário e somente diante de provocação das partes. A finalidade é fundamentar medidas cautelares e auxiliar na formação da convicção do titular da ação penal justamente para sua propositura. E provas? Em regra, provas são produzidas na fase judicial. Exceções. Conforme mencionado no artigo 155 do CPP, as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas podem ser produzidas na fase investigativa. E aqui eu lhes faço uma observação. Quando se fala em elementos de informação, lembra-se de inquérito policial. Quando se fala em provas, lembra-se, em regra, de ação penal. Porém, há exceções. São justamente suas provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, que podem sim ser produzidas na fase de inquérito. Em se tratando de prova, é obrigatória a observância do contraditório da ampla defesa. E aqui o papel do juiz é imprescindível. A prova deve ser produzida na presença do juiz. É o princípio da identidade física do juiz. Porém, em se tratando das exceções referidas, nesse caso serão provas na fase de inquérito policial, sem a presença do juiz. Isso acontece em razão das suas próprias características que serão analisadas mais à frente. A última característica relevante em relação às provas é a sua finalidade, que é formar a convicção do magistrado. O destinatário da prova é o juiz. E aqui novamente eu chamo a atenção para ressaltar que a finalidade do elemento de informação, além da fundamentação de uma medida cautelar, é auxiliar na formação da convicção do titular da ação penal para a propositura da ação penal. E a finalidade da prova é formar a convicção do juiz. Aqui tem a ver com condenação. O destinatário da prova é o juiz e não mais o titular da ação penal. Que são as provas cautelares, provas não repetíveis e provas antecipadas, que podem ser produzidas na fase inquisitorial. Cautelares são aquelas em que há risco de desaparecimento do objeto da prova em razão do decurso do tempo, em relação às quais o contraditório será diferido, ou seja, o contraditório não será verificado no momento da produção da prova, mas posteriormente. Um exemplo é a interceptação telefônica. Enquanto a interceptação telefônica está acontecendo, o futuro acusado, que aqui pode ser investigado, se ela for produzida na fase inquisitorial, não tem ciência. Caso contrário, seria totalmente ineficaz. Em regra, provas cautelares dependem de autorização judicial. Por sua vez, prova não repetível é aquela que não tem como ser novamente coletada ou produzida em razão do desaparecimento da fonte probatória, em relação às quais o contraditório será também diferido,
Em regra, a prova não repetível, ao contrário da prova cautelar, não depende de autorização judicial. É o exemplo do exame pericial nas infrações cujos vestígios podem desaparecer. E aqui, fazendo um link com a aula passada, nos crimes materiais, que são crimes que deixam vestígios, a perícia é imprescindível para comprovar a materialidade delitiva. Então, eis uma prova de caráter não repetível, realizada em regra na fase de inquérito policial. Por fim, provas antecipadas são aquelas produzidas perante a autoridade judiciária, com observância do contraditório real, em momento processual distinto daquele que é legalmente previsto, ou até mesmo antes do início do processo, em virtude de situação de urgência e relevância. Por exemplo, uma testemunha com risco de morte. Se o delegado colher o depoimento dessa testemunha, ter-se-á um elemento de informação. Mas se o juiz a inquirir em juízo, então ter-se-á uma prova antecipada. Aqui, eis uma exceção de quando eu disse a vocês que as provas que são produzidas na fase de inquérito, em regra, não têm a participação do juiz. São produzidas pela autoridade policial. Porém, em se tratando de prova antecipada, significa que, nesse caso específico, o juiz terá participação. Será ele que irá inquirir essa testemunha. Então, trata-se de uma prova produzida quando ainda não há ação penal, porém o juiz se adianta e colhe o depoimento dessa testemunha para evitar que futuramente a ação penal venha a não ter um sucesso esperado em decorrência da ausência de uma prova que deveria ter sido feita no momento processual anterior, na fase pré-processual. Prevê o artigo 225 do CPP, se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. Depoimento previsto nesse artigo é o chamado depoimento ad perpetuam rei memoriam. Bom, pessoal, este é o mapa completo da nossa aula de hoje. Eu vou deixar na parte inferior da tela 2 links, um para a visualização da aula anterior, da nossa primeira aula, e um para a próxima aula, assim que estiver disponível. Não perca as próximas aulas sobre o assunto inquérito policial. Se você deseja estudar a parte geral do Código Penal, não deixe de adquirir a nossa coleção Direito Compacto, volume 1 ao 4. E também não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Para receber novidades e novas aulas, inscreva-se no nosso canal. Até a próxima, pessoal!